Dia 127, Números capítulo 15. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando os filhos de vocês entrarem na terra que eu dei a eles como morada e apresentarem ao Senhor um animal do rebanho de gado ou uma ovelha como oferta queimada, seja um sacrifício para cumprir um voto ou como oferta voluntária, seja um sacrifício especial em uma das festas anuais ou qualquer outra oferta, ou ainda uma oferta preparada no fogo, como aroma agradável ao Senhor. Aquele que trouxer a sua oferta ao Senhor apresentará a ele uma oferta de cereais de 1 jarro de farinha da melhor qualidade, amassada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro da oferta queimada ou do sacrifício, deverá preparar 1 litro de vinho como oferta de bebida. Se o sacrifício for um carneiro, deve preparar uma oferta de cereais de 2 jarros de farinha da melhor qualidade e 1 litro de vinho como oferta de bebida. Isso será apresentado como aroma agradável ao Senhor. Quando preparar um novilho para oferta queimada ou sacrifício para cumprir com um voto especial ou como oferta de paz ao Senhor, então traga um novilho, uma oferta de cereais de 3 jarros de farinha da melhor qualidade, amassada com 1 litro e 3/4 de azeite. Traga também 1 litro e 3/4 de vinho para oferta de bebida. Essa oferta deve ser preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor. Essas são as instruções que devem acompanhar cada sacrifício de novilho, carneiro, ovelha ou cabrito. Quando for oferecido mais de um animal, as ofertas deverão ser aumentadas proporcionalmente. Todos os israelitas natural da terra deverá proceder desta maneira quando apresentarem uma oferta preparada no fogo, para que seja uma oferta de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que mora no meio de vocês ou entre seus descendentes apresentar uma oferta preparada no fogo, deverá proceder da mesma maneira para que seja uma oferta de aroma agradável ao Senhor, porque existe a mesma lei para todos, tanto para os israelitas de nascimento como para os estrangeiros que moram entre vocês. Esta é uma lei que será verdadeira para sempre, de geração em geração, pois todos são iguais perante ao Senhor. A mesma lei e o mesmo regulamento se aplicam tanto a vocês quanto ao estrangeiro. O Senhor também disse a Moisés: diga ao povo de Israel: quando entrarem na terra para onde os estou levando, comemore todo o alimento que a terra produz, apresentem uma parte como oferta especial ao Senhor. Preparem um bolo feito com farinha da primeira colheita, que deverá ser apresentado como oferta especial. Dessa farinha, vocês devem apresentar uma oferta especial ao Senhor de geração em geração. Se vocês falharem em cumprir estes regulamentos que o Senhor tem dado a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor deu esses mandamentos a Moisés e a todas as gerações futuras, vocês deverão proceder da seguinte maneira: se isso ocorrer sem intenção e ficar encoberto da comunidade, quando o povo perceber o erro, ele terá de oferecer um novilho como oferta queimada, como aroma agradável ao Senhor. Também deverá apresentar com sua oferta de cereais uma oferta de bebida, conforme o regulamento, e um bode como oferta pelo pecado. E o sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todo o povo de Israel para obter o perdão dos pecados deles, e esses pecados serão perdoados, pois o pecado não foi intencional. E eles corrigirão isso com o sacrifício preparado no fogo apresentado ao Senhor,
e como oferta pelo pecado. E todo o povo, inclusive os estrangeiros que vivem no meio deles, serão perdoados, porque esse pecado involuntário e o perdão envolve toda a comunidade. Se um único indivíduo pecar, então ele oferecerá uma cabra de 1 ano de idade como oferta pelo pecado. O sacerdote fará o sacrifício pela pessoa que pecar involuntariamente perante o Senhor, e ela será perdoada. Esta mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento, quanto aos estrangeiros que vivem no meio de vocês. Mas todo aquele que pecar deliberadamente, seja ele israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfemar contra o Senhor, será eliminado no meio do seu povo, por ter desprezado o mandamento do Senhor e por vontade própria desobedecido à lei. Essa pessoa será eliminada e sua culpa estará sobre ela. Certo dia, quando o povo de Israel estava no deserto, encontraram um israelita recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que encontraram recolhendo lenha levaram a Moisés, Arão e diante de todo o povo e prenderam, porque ainda não estava determinado o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve morrer. Todo o povo apedrejará este homem fora do acampamento. Assim, toda a comunidade de Israel levou para fora do acampamento e apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel para fazerem pingentes nos cantos de suas roupas e para prenderem cada pingente num cordão azul. Este é um mandamento permanente de geração em geração. O propósito disso é lembrá-los sempre que olharem para os pingentes de todos os mandamentos do Senhor, de que devem obedecer às leis que Ele deu, em vez de seguir os desejos do seu coração e dos olhos, sendo infiéis servindo a outros deuses. Assim vocês lembrarão de obedecer a todos os mandamentos e de ser sensatos perante o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Sim, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Salmos, capítulo 51. Ó Deus, tenha misericórdia de mim por causa do seu amor, por sua grande compaixão, apague a terrível mancha dos meus pecados. Lave-me de toda a minha culpa, purifique-me dos meus pecados. Reconheço que pequei, o meu pecado me persegue dia e noite. Pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi e tem toda a razão em me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. O fato é que já nasci pecador desde o momento em que minha mãe me deu à luz. A sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Ensina-me a sua sabedoria no meu coração. Limpe-me como o isopo e ficarei puro. Lave-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir de novo os sons de alegria e de felicidade. Os ossos que o Senhor esmagou se alegrarão novamente. Não fique olhando para os meus pecados, apague todas as minhas faltas. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me expulse da sua presença, nem tire de mim o seu Espírito Santo. Dê-me de novo a alegria de sua salvação e conserve em mim um espírito desejoso de obedecer. Então poderei ensinar seus caminhos a outros pecadores para que eles se voltem para o Senhor. Ó Deus, Deus da minha salvação,
livre-me da culpa dos crimes de sangue. Então cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, coloque as palavras certas nos meus lábios e eu o louvarei. O Senhor não se agrada de sacrifícios nem de ofertas queimadas. Se fosse esse o seu padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Senhor, continue a mostrar amor para com o povo de Israel. Proteja e defenda os muros de Jerusalém. Então, quando meu coração estiver humilde e arrependido, o Senhor ficará satisfeito com as minhas ofertas de dedicação e com as ofertas queimadas, com os novilhos que eu trouxe como sacrifício no seu altar. Isaías, capítulo 5. Agora eu vou cantar para o meu amado uma canção que fala da sua vinha. O meu amado teve uma vinha na encosta de uma colina muito fértil. Ele cavou a terra, tirou todas as pedras e plantou na sua vinha as melhores mudas de uva. No meio da vinha construiu uma torre para vigia e fez um tanque para espremer as uvas e fazer o vinho. Ele esperava que a vinha desse uvas doces, mas acabou colhendo uvas bravas, azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e de Judá, sejam juízes entre mim e a minha vida. Faltou alguma coisa à minha vida? Houve alguma coisa que deixei de fazer por ela? Porque a minha vinha produz uvas azedas em vez de doce. Vejam o que vou fazer com a minha vinha. Vou derrubar a cerca para que ela seja transformada em pasto para o gado. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Ela vai se transformar no deserto. Não será podada. O mato e os espinhos crescerão por toda parte. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. O que eu acabei de contar a vocês é a história do povo de Deus. E Israel é a vinha do Senhor Todo-Poderoso, sua bela propriedade. Ele esperava um povo justo, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava que fizessem o que era direito, mas acabou vindo maldade e a exploração. Ai de vocês que vivem comparando casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para os outros morarem, e vocês acabam se tornando os únicos donos da terra. O Senhor Todo-Poderoso me disse: muitas casas grandes e ricas ficarão sem seus moradores, abandonadas. Uma vinha de 10 alqueires não produzirá nem 5 litros de vinho, e para se colher 20 quilos de trigo, vai ser preciso plantar 200 quilos de semente. Ai dos que acordam cedo e passam o dia bebendo, e se queixam e se esquentam com vinho até a noite. Há sempre harpas, liras, tamborins, flautas e vinho em suas festas, mas ninguém dá valor às grandes coisas que o Senhor fez. Ninguém se interessa por ele. Por causa dessa ignorância e ingratidão, vou mandar meu povo para o exílio. Os homens ricos e as autoridades morrerão de fome, e os mais humildes morrerão de sede. O mundo dos mortos já está esperando impaciente de boca aberta. Os ricos de Jerusalém, com todo o barulho de suas festas, os que viviam bêbados e alegres na cidade, para lá descerão. Quando isso acontecer, os orgulhosos serão humilhados e a humanidade se curvará. Os arrogantes e atrevidos terão de baixar os olhos. Mas o Senhor Todo-Poderoso será honrado. Ele será exaltado acima de todos os homens, porque ele é santo, justo e bom. Quando isso acontecer, as ovelhas passarão ali como em sua própria pastagem,
e os pastores aproveitarão as ruínas dos judeus ricos para apacentar seus cordeiros. Vai ser muito triste o destino das pessoas que amarram seus pecados com cordas de mentiras, que arrastam a sua maldade como quem puxa com cordas uma carroça, e ainda fazem pouco caso do Santo de Israel, desafiando o Senhor, dizendo: Ande logo, Deus, que o Santo de Israel realize depressa os seus planos para que o conheçamos. Ai dos chamados do mal de bem e o bem de mal, quem dizem que as trevas são luz e a luz trevas, que afirma que o amargo é doce e o doce é amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e os do que se consideram inteligentes e sensatos. Ai dos que são heróis em beber vinho e são mestres em misturar bebidas alcoólicas, gente que aceita dinheiro para torcer a justiça, dando liberdade ao culpado e negando justiça ao inocente. Por isso, assim que a palha é consumida pelo fogo e as chamas acabam com a grama seca, assim suas raízes vão murchar e morrer, e suas flores com o pó serão lavadas pelo vento, pois não deram importância nem obedeceram à lei do Senhor Todo-Poderoso e desprezaram as palavras do Santo de Israel. É por isso que o Senhor ficou irado com o seu povo. Por isso, na sua ira, estendeu sua mão para castigar seu povo. Os montes tremeram e os cadáveres serão espalhados como lixo pelas ruas. Mesmo assim, a ira do Senhor ainda não passou. Sua mão continua levantada para castigar seu povo. Ele levanta uma bandeira para mandar um aviso a uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra, e eles virão bem depressa. Esse exército nunca se cansa nem tropeça, não cochilam nem dorme. Os seus uniformes estão bem apertados. Ninguém desamarra a correia das sandálias. As flechas deles são afiadas e os seus arcos estão sempre prontos para atirar. Quando atacam, os cascos dos seus cavalos são duros como pedra e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Eles rugem como leões ferozes caindo sobre a sua presa e a arrastam para o lugar onde ninguém pode socorrê-los. O barulho desse exército quando atacar Judá será como o barulho do mar. Sobre a terra de Israel haverá escuridão. O povo estará cheio de medo, e as nuvens negras escurecerão a luz do dia.